Em 610 d.C., após anos de opressão pelos cristãos bizantinos, os judeus da Península Arábica viviam em relativa segurança como artesãos, metalúrgicos e joalheiros respeitados. Ao mesmo tempo, em uma caverna perto de Meca, Muhammad, o fundador do Islã, afirmou ter recebido visões reveladoras, visões que indiretamente impactariam a vida judaica, para melhor e para pior, para sempre. Muhammad ibn Abdullah nasceu em 570 na cidade árabe de Meca. Ele teve uma infância difícil. Seu pai morreu antes do seu nascimento, e sua mãe quando ele tinha 6 anos, então ele foi criado por um tio comerciante que lhe ensinou muitos truques do comércio. Muhammad aprendeu rapidamente e quando era adolescente ganhou o apelido de Al-Amin, aquele em quem você pode confiar. Com o passar do tempo, Muhammad percebeu as falhas morais dos seus companheiros de Meca. Eles adoravam ídolos, negligenciavam mulheres e pobres e eram materialistas. Ele ficava cada vez mais perturbado com essa realidade e passou a ficar mais tempo sozinho, meditando e jejuando. De acordo com a tradição muçulmana, foi durante esse período que Muhammad recebeu uma revelação que mudou sua vida na forma do anjo Gabriel. Gabriel ordenou a Muhammad que espalhasse a crença em um Deus, ou Alá em árabe, e recitasse versos divinos que eventualmente seriam incluídos no Alcorão, o texto religioso central do Islã. 3 anos depois, Muhammad propôs compartilhar sua visão. Mas enquanto a minoria de judeus e cristãos acreditava em um Deus singular, a maioria dos árabes ao redor era politeísta e não acreditou. Apesar da oposição dos comerciantes de Meca, cujo comércio dependia dos ritos pagãos e locais religiosos da cidade, Muhammad conseguiu converter cerca de 40 pessoas no início, não se desencorajando. Em 622, uma ameaça de assassinato forçou Muhammad e seu pequeno grupo de seguidores, conhecidos como companheiros ou crentes, a fugir para Medina, uma cidade a quase 300 milhas de distância. Os habitantes de Medina responderam mais favoravelmente à mensagem de Muhammad, talvez por causa do seu contato com as muitas tribos judaicas monoteístas que viveram na região por gerações. Muhammad acreditava nos mesmos atributos divinos que os judeus e adotou muitos dos seus costumes. Ele e seus seguidores oravam em direção a Jerusalém, jejuavam no Dia do Perdão judaico e seguiam leis alimentares muito semelhantes às leis dietéticas judaicas, kashrut. Ele também adotou o ritual judaico da circuncisão. Maomé assumiu que, devido às semelhanças, os judeus veriam o Islã favoravelmente e se converteriam. Mas ele estava enganado. Os judeus resistiram veementemente às alegações proféticas de Maomé. Para começar, Maomé afirmou ser um profeta séculos após o fim da era de profecia judaica. Malaquias, o último profeta judeu, havia morrido cerca de 1000 anos antes, e de acordo com a tradição judaica, o selo da profecia só seria reaberto quando os judeus pudessem retornar ao seu centro espiritual de Jerusalém no fim dos dias. Também era inaceitável para os judeus que Maomé via Jesus como um profeta. Além de crenças religiosas conflitantes, os judeus estavam preocupados que, como Jesus, Maomé seria divinizado e eles sofreriam novamente uma terrível perseguição. Com o tempo, as relações pioraram ainda mais. Maomé e seus seguidores acusaram os judeus de traição, resultando em conflitos e massacres. Ao cercar os fortes da tribo judaica de Banu Qareza, todos os homens foram decapitados e as mulheres e crianças escravizadas. Quem sobreviveu? Os poucos que aceitaram a conversão. Muhammad teria dito: se apenas 10 judeus ou 10 rabinos me seguissem, todos os judeus da terra me seguiriam. Em 628, os 700 seguidores de Muhammad atacaram Khaybar, a maior comunidade judaica da Península Arábica, queimando seus bosques de tamareiras e destruindo sua principal fonte de sustento. Os judeus foram forçados a se render e entregar metade de sua colheita como tributação. Este imposto, conhecido como imposto jizya, era um meio de humilhação e discriminação que perduraria por séculos na lei islâmica. Após a morte de Muhammad, seus seguidores continuaram conquistando o Oriente Médio militar e ideologicamente. Em 10 anos, eles conquistaram a terra de Israel, então conhecida como Palestina, Síria, Egito, Mesopotâmia e Pérsia. Avançaram pela África do Norte e em 711 conquistaram a Espanha. No meio do século VIII, 90% dos judeus do mundo viviam sob o domínio muçulmano. No Islã, os judeus enfrentavam um novo adversário, mas não é possível generalizar sobre a vida judaica sob o domínio islâmico. Era tão variada quanto os governantes. Apesar de poderem praticar sua religião, os judeus sempre foram legalmente tratados como cidadãos de segunda classe, oficialmente designados como dhimmi, submetidos a regras rígidas.
Se os judeus mantivessem a cabeça baixa e pagassem o imposto anual, geralmente poderiam viver sem medo de conversão forçada, massacre ou expulsão. E enquanto o sistema ocasionalmente falhava, essa liberdade relativa permitiu um florescimento do pensamento judaico e preparou o palco para alguns dos estudiosos e filósofos mais influentes do judaísmo. A seguir, 200 anos depois, um homem no Egito salva o povo judeu de se dividir em dois.